E aí, turma, beleza? Hoje saímos daquele sofá nosso, no começo do programa, para vir fazer a abertura aqui, ó, na FATEC. Viemos ao convite do professor Hildo, viemos aqui conhecer o maquinário deles, ver a produção de cerveja. Hoje, coincidentemente, eles estão fazendo a produção da Festiva, que é a cerveja que daqui 30 dias vai ficar pronta. Vamos lá no lançamento dela. Vamos no lançamento. Espero que vocês gostem, vocês vão ter uma noção maior de como é a produção de uma cerveja, quais são os processos, as fases. É isso aí, vamos lá, cara. Para de conversar, vamos lá. Falando muito, vamos lá. Valeu, turma. Tchau. E aí, pessoal, beleza? Estamos aqui então na FATEC com o Hildo, o Rafa, e vamos conhecer esse negócio que era desconhecido aqui pra gente, pra muita gente em Araçatuba até então. Conta um pouquinho pra gente, Hildo, de você. Nesse caso eu sou engenheiro químico, sou baiano, formado pela Federal de Sergipe e vim fazer o mestrado na Unicamp. Então depois eu sempre quis carreira acadêmica, vou fazer concurso, faculdade, apareceu do nada o concurso da FATEC Araçatuba, vou fazer, tá na área, né, biocombustíveis, nós temos o curso de tecnologia e biocombustíveis aqui. A engenharia química casou, quando eu cheguei eu tive a surpresa, né, do prêmio, o maquinário disponível para usar. Tá, então vamos pegar o seguinte, o curso é de biocombustíveis. Isso, exato. O que tem a ver a cerveja nesse contexto todo? Bem, se você for levar a rigor, não tem, teoricamente, muito a ver cerveja com biocombustíveis. Mas, né, quando eu vim fazer o concurso, eu fiz disciplina de processos fermentativos e produção de bioetanol. As duas envolvem muito fermentação. Então, o nosso foco aqui é bioetanol, por exemplo, produção de álcool. No álcool, você precisa fermentar. Então, primeiro a gente fermenta, depois a gente destila. Só que para fazer cerveja, tem que ter fermentação. Então, uma das maneiras de produção, por exemplo, de álcool, você pode ter de cana, de cereal, de fruta, batata, mandioca. Então, de cereal casa a fermentação para produzir a cerveja. Por conta disso, né, quando o curso foi criado, veio a planta piloto de produção de cerveja e é aí que entra a cerveja durante o curso, faz parte da atividade prática da disciplina de processos fermentativos. E aí é que os alunos meio que brincam bastante, o professor obviamente está junto nessa história para produzir cerveja na faculdade. Ô Hildo, e qual que era a sua experiência com cerveja? Você já produzia ou isso foi tudo novo para você quando você chegou? A minha experiência com cerveja, eu quero ser muito sincero, era como consumidor. O mundo cervejeiro, a produção de cerveja veio assim que eu cheguei na faculdade. A primeira pergunta que fizeram a mim foi: professor, quando que a gente vai fazer cerveja? O meu nome, quem era, não que não tivesse importância, mas o momento era fazer cerveja. Não, vamos lá, né? E aí a gente pesquisa, procura, vê o que tem, conversa com quem conhece. Então, um grande parceiro nosso é o professor Alessandro da FATEC de Piracicaba, que tem o mesmo curso que o nosso, tem o mesmo maquinário que o nosso. Então, eles já produzem cerveja até um tempinho mais de tempo. E aí a gente recorre a quem já faz, a quem entende, e a gente começou a fazer. Então, você é um professor que ensina, mas também está aprendendo muito, né? Ao mesmo tempo, eu acredito, nesse caso, eu acho que eu como professor meio que tento disfarçar, mas eu aprendo tanto quanto até mais que eles. Que eles conseguem trabalhar mais no laboratório do que a mim. Então, o fato deles estarem fazendo, teve um erro em uma equipe, outro erro em outra equipe. Ao invés de eu ter que fazer duas vezes, eu faço uma vez só e já aprendi duas coisas novas. Aqui é legal também deixar claro que não é só a cerveja, né? Vocês também fazem a cachaça. Isso, exato. Então, a dinâmica, em termos de bebida alcoólica, é legal, né? Isso, eu digo que relacionado à bebida alcoólica é completa. A cachaçaria, né? Apesar da gente fazer cachaça, a gente poderia fazer etanol e etanol hidratado, né, graduação alta, 80%, 82%, mas os alunos não têm muito interesse. Eles sempre, vamos fazer cachaça.
é mais legal. Aí a gente, eu não sei porquê, eu juro que eu não sei porquê, a gente abraça a ideia. Então, além do maquinário para a gente fazer cerveja, a gente tem um maquinário para fazer cachaça. Eu já provei a cerveja de vocês, é uma Pale Ale. Essa, por enquanto, é o único estilo que vocês fizeram ou tem algum outro estilo? Então, no maquinário, o primeiro, até então único, foi a Pale Ale. Né? Digamos, a cara festiva, o nome festiva veio depois que a gente começou a trabalhar. Para quem não sabe, vocês não sabem, a festiva é a cerveja deles, que vai lançar agora dia 30 de novembro. Isso, né? exato. A gente vai estar lá, né, Rafa? Vamos. A gente vai estar lá acompanhando o pessoal, acompanhando a festa e vamos trazer imagem para vocês também. E o pessoal busca conhecer mais, os alunos, eles têm esse entusiasmo de querer viajar, querer conhecer outras instalações. Sim, nesse caso a questão de visita, retornamos ontem da cervejaria Premium, agora cervejaria Proibida, foi uma visita muito boa, né? Fomos muito bem recebidos, né? A Laura que acompanhou a gente, show de bola, então eles gostaram bastante, a gente mal voltou. Mal saímos, já vamos voltar, vamos no Baden-Baden, vamos em outras, e Colorado, e aí nomes à frente. Eu acho válido o intuito dos alunos, né? Respondendo a sua pergunta, sim, eles procuram outras receitas, outros materiais, né? Todos querem fazer a Pilsen, né? A gente sempre tenta trazer para o mundo das ales, né? mais fácil a questão da produção. Mas, sim, eles tem um aluno nosso, por exemplo, que deseja, o nosso próximo teste vai ser uma de trigo, e já tem uma stout já engatilhada para a gente fazer no laboratório, né, digamos, o homebrew, né, nas panelinhas. Relacionado com o nome festiva, eu queria pedir um tempinho para contar um pouquinho, digamos, a história, como foi que surgiu a história da cerveja aqui. Então, a gente estava com as práticas de cerveja e no laboratório os meninos quiseram engarrafar. Beleza, vamos engarrafar, mas tem que ter rótulo. E aí, no rótulo tem que ter nome, tem que ter outras coisas, a gente meio que lançou um concurso aberto para a comunidade da FATEC escolher o nome da cerveja. Então, foram 5 nomes escolhidos, né? Então, tem a festiva, a Votibia, a nossa, a graduada e a sertaneja. Então, a primeira foi a Pale Ale, e você falando em IPA, a gente já tem a nossa IPA, que é a Votibia. A receita tem que ser diferente, hein? Legal. Não, a gente faz sim. Com o Cado lá no Kenko, ele falou que queria fazer uma cerveja que chamava Vote, por causa de Araçatuba. Esse nome, na verdade não é coincidência, é bairrismo mesmo. Eu tava aqui pensando, né? Você falou que a cerveja IPA de vocês é a Vote. Eu tô pensando, então, a gente podia fazer uma... Votibia. A gente podia fazer uma Imperial IPA e chamar de Vote, velho. Tem um aluno aqui de vocês que está fazendo o trabalho do TCC dele em cima de cerveja. É justamente, né? A stout é dele, o André Bojor, que ele é meu orientado no trabalho de graduação. Não só a questão da cerveja stout, ele está montando o próprio maquinário dele. Então ele pesquisou, muitas das coisas que eu me atualizo é por ele. Ele procurou, professor, já viu isso? E aí, dentre os dias, você tem que dar uma olhadinha, olha no site. Legal que ele deve ter entrado aqui no curso de biocombustíveis com uma ideia já para o futuro e no meio do caminho deu uma desviada para a cerveja. Aí, nesse ponto, eu acho que cada um é meio livre. Eu acredito que daqui a alguns anos, ou enquanto eu estiver por aqui, infelizmente eu vou ter que dar uma desviada sem ser proposital nos planos dos alunos. Então ele tem esse tino meio que empreendedor, ele gosta muito de cerveja como por consumo, mas também da produção em si. Então ele montou todo o trabalho de graduação dele em cima do roteiro de como fazer e o maquinário, né? A gente marca uma visita, entrevista ele, vê como que ele faz lá na casa dele, como que ele está montando, estruturando, vai ser bem legal. Rafa, tem mais alguma colocação aqui pro Hildo? Não, na verdade, acho que a gente podia dar uma volta, conhecer aqui, mostrar pro pessoal de casa os processos, maquinário, eu acho que é interessante. Não, tranquilo. Então vamos dar um giro aí. Beleza. E boa. Valeu, turma! Bom, beleza, agora está na hora da gente conhecer as instalações aqui. Como tudo começa, o básico, assim, para fazer a cerveja. Beleza, só pelo menos antes para no nosso, digamos, a nossa cervejaria, né, começa daqui.
Mentira, ela começa do carrinho que vocês filmaram a gente moendo o malte. Então começa do malte moído. Moe o malte. Moe o malte, vem aqui. O Caio, ele tá na tina de cozimento. Então a gente cozinha o malte. Então tem a água, o malte cozido. Levanta um pouquinho aí o malte para ser cozido. Todos esses pontinhos brancos é o amido que vai virar quanto tempo, álcool depois. Aqui a gente está no processo de quebra de glucano. Então tem que ficar a 35 graus por 30 minutos. Depois a gente vai para a fase da ativação proteica, né, ou estabilidade proteica. Ele passa a 50 graus Celsius por 30 minutos. Depois ele vai para 66 graus Celsius por 90 minutos. Esse tempo de 90 minutos, 66, é que é importante. Porque aí a gente vai ter efetivamente o amido virando açúcar para fermentar e virar álcool. E parte do açúcar quebrando em açúcares um pouco menores ou um pouco maiores, dependendo do ponto de vista, que é que vai dar o sabor da nossa festiva, da nossa cerveja. Mas, Wildo, o pessoal de casa saber, esse tempo de fervura, o tempo de 90, 60 minutos que tem, é para essa receita da Pale Ale, né? Para cada tipo de receita ou para cada tipo de cerveja, tem a sua rampa específica. Então aqui, sempre quando a gente faz o processo didático, a gente usa a rampa padrão. Então, a tampa o tempo de aquecimento para as glucanas e o tempo de aquecimento para proteína, ou seja, para as proteases, é o tempo padrão. Então, isso mantém a qualidade da bebida. Então, toda cerveja geralmente tem esse tempo. O tempo de cozimento, que é o 90 minutos, 66 graus Celsius, essa é a rampa didática. A festiva tem um segredinho do qual a gente não pode, infelizmente, dar uma revelada, prova festiva. Que aí isso muda um pouco para dar aquele sabor diferente. Então, o tempo de cozimento, onde tem a ação da alfa e da beta-amilase, né, que vai nos dar corpo ou álcool, é o tempo em que cozinha por 90 minutos. Aí depois do cozimento aqui, ou seja, tem todo esse crescimento de cozimento, aí a gente passa para o segundo tanque. E no caso aqui, vocês fazem a tua capacidade de máxima? Isso, a nossa capacidade útil é de 100 litros. Então 100 litros em cada tanque e a gente tem 4 dornas separadas também de 100 litros. Então nossa capacidade máxima de produção são de 400 litros de bebida, né? Então depois que tem um processo de cozimento que passou para a ação das glucanas, ação das proteases e cozinhou, né, para que a gente tenha açúcar para fazer álcool e açúcar para dar o corpo, o sabor, ele passa para esse outro tanque. Então esse é o nosso tanque de fundo falso. Então se você perceber, tem um fundo meio que furadinho, é onde a gente filtra. Uma vez que a cerveja está cheia de casca, então a função principal está cheia de casca, o objetivo é que esteja o pozinho exposto com a casca ainda inteira. A casca forma isso. Aí esse fundo falso, né, retém toda a casca, forma um leito, vai até mais ou menos metade do tanque e a gente recircula. Então tira do tanque e joga para ele de novo. Essa recirculação, um certo tempo, faz com que a gente tenha a nossa cerveja que a gente chama de clarificada ou filtrada. Depois que ela filtrou, a gente volta para a tina de cozimento, mas aí a gente passa para a segunda etapa da cerveja mais importante, que é a fervura. Então ela vai ferver por 90 minutos, para várias funções. Então ela ferve para a gente retirar todo tipo de micro-organismo. Se porventura o nosso material, a gente sempre faz esterilização. Então a gente usa o detergente, usa soda e usa sanitizante. Mas se porventura teve um processo de contaminação, então aí é o tempo de fervura em que a gente elimina todo o micro-organismo. E aí a gente adiciona o lúpulo. Para a festiva a gente usa 3 lúpulos, o lúpulo que dá amargor à cerveja, o lúpulo que dá sabor à cerveja e o lúpulo que dá aroma à cerveja. Então tem tempos específicos para se usar cada tipo de lúpulo, fica 90 minutos fervendo, a gente resfria no trocador de placas que tem aqui atrás, um equipamento em pezinho, resfriou, a gente traz para a dorna para fermentar. Só fala aqui da fermentação, beleza. Quantos dias então, vai depois que está aqui, né, matéria resfriado, a capacidade também é para 100 e a gente coloca a levedura. Então ela fica de 3 a 5 dias fermentando. Então se você quiser uma cerveja com pouco álcool, menos tempo, mais álcool, mais tempo. Então a festiva fica 5 dias fermentando, depois a gente abaixa a temperatura para -1 e fica 30 dias no processo de maturação. Baixa a temperatura para inibir a fermentação. Baixa a temperatura para a levedura decantar e para a gente ter o que eles chamam de fermentação secundária. Melhora o sabor, tem conversão de alguns elementos químicos e ela encorpa mais.
baixa temperatura, e aí mantém por essa temperatura por 30 dias, e aí a gente passa para o processo de invase. Acho que tem que encerrar por aqui. Não, tranquilo. Mas sensacional. Acho que a FATEC está aberta a quem quiser vir conhecer. Procure o Wildo. Isso, nesse caso... E é legal, né, para promover uma cultura que nem todo mundo tem acesso, né? Ainda é restrito esse mundo da cerveja, como fazer cerveja. É muito legal isso aqui. Queria agradecer o professor Wildo aí por receber a gente, os alunos também pela paciência aí com a gente, tá atrapalhando a aula deles aí. E a gente espera voltar um dia também para fazer outros estilos, participar mais do processo com vocês. No Gargalo tá aí aberto aí para vocês precisarem. Nesse ponto, ó, geralmente eu não prometi nada, mas pelo menos a gente pode sim fazer uma receita do No Gargalo e a gente pode fazer Imperial IPA, Voti Véi. Não tem problema. Sensacional. Valeu, Wildo. Até mais. Obrigado, Wildo. Aí, turma, foi esse o Gargalo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Professor Wildo e os alunos aqui na FATEC. Valeu, pessoal. Beba menos, beba melhor, hein? Isso aí.